No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os pontos positivos e negativos que eu identifiquei na serra de bancada SCV1810 da Wonder, esse modelo aqui. Essa serra já apareceu aqui no canal em outros vídeos, eu fiz um vídeo quando eu comprei essa serra aqui, que eu desembalei e tive o primeiro contato com ela, mostrando todos os recursos, todas as características, e eu fiz um outro vídeo onde eu fiz todas as regulagens e calibrações dessa serra. Eu recomendo que você assista esses dois vídeos também, porque hoje eu vou focar só nos pontos positivos e negativos da ferramenta. Eu não usei ela na oficina, porque eu tenho outra serra lá, mas todos os projetos de quintal que eu fiz foram feitos com essa serra. Foi uma meia dúzia de projetos que foram desde incrementos na minha bancada portátil que eu tenho aqui, até a execução de um dos projetos do meu curso de marcenaria. E durante esses projetos, durante a execução desses trabalhos, eu pude identificar, eu creio que 90% de todos os prós e contras que essa ferramenta entrega. Então, se você pretende comprar ou comprou essa serra, e você ouvir o meu relato a partir de agora, possivelmente você vai poder se enquadrar dentro de uma realidade muito parecida. Afinal de contas, tudo que eu vou mostrar aqui, a tendência é que aconteça com você também, caso você tenha essa ferramenta. E os pontos negativos, só adiantando, eles vão desde a impossibilidade de travar um recurso da serra, como a guia paralela, até situações em que um pedaço da serra simplesmente caiu quando eu estava utilizando ela. Para começar o vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre os projetos que eu fiz com a serra de bancada para você entender um pouquinho da minha experiência com ela e do contexto geral de tudo que eu for falar daqui para frente. O primeiro projeto que eu fiz com ela foi a construção do próprio suporte onde ela fica em cima, porque, como eu disse lá no vídeo inicial, ela não vem com pezinhos, então você precisa construir um gabinete, um carrinho, um suporte para colocar ela em cima. Caso contrário, você vai trabalhar no chão. Então esse foi o primeiro projeto que eu fiz com ela. Todas as madeiras e chapas que eu usei, tanto para fazer o suporte quanto a prateleira, onde ela fica embaixo da bancada, foram feitos usando a própria serra. Não tem imagens dela funcionando, mas tem vídeos desse projeto, desse projeto aqui no canal. Depois eu fiz a construção de algumas caixas para abelha sem ferrão. Por quê? Eu já faço caixas há muitos anos e eu fiz caixinhas com todas as serras de bancada que eu tive, desde a minha serra circular invertida, passando pela Skill 3610, pela Stanley 1801, pela minha serra antiga da Invicta e pela serra da Wonder. Então eu sabia exatamente o que esperar da serra no que diz respeito à velocidade de corte, acabamento e qualidade final, precisão na hora de fazer a montagem, porque precisa estar cortado certinho ali, senão na hora de fazer o encaixe fica fresta, fica divergência. Então eu sabia muito bem o que esperar. Daí eu fiz a montagem de alguns outros projetos, a construção de alguns outros projetos menores e também eu fiz a construção de um banco sapateira, outro projeto que exigia uma boa qualidade de corte e também precisão na hora de fazer os cortes. Aliás, só abrindo um parênteses, esse projeto do Banco Sapateira faz parte do meu curso de marcenaria. Se você tiver interesse, acessa mais detalhes pelo código aqui na tela ou link na descrição. Durante a execução desse projeto eu tentei simular várias situações diferentes, por isso eu usei a serra com o disco que veio, original com ela, e também com um disco Freud de 40 dentes para madeira. Eu usei ela com e sem coletor de pó, e eu usei ela com o goniômetro original, que é uma merda, diga-se de passagem, e também com aquele goniômetro da China que eu ganhei lá da Banggood. Não fiz a construção de nenhum gabarito, como um sled, por exemplo. Eu tentei usar ela mais ao natural, vamos chamar assim. O que eu cortei com ela? Basicamente madeiras de pinos, eucalipto, cedrinho e duas peças de... O que foi que eu cortei com ela agora? Eu acho que foi garapeira ou angelim, não me lembro. Mas foi coisa pouca, não dá para tirar parâmetro por isso. Não cortei MDF, não sei como fica o acabamento, então não adianta perguntar que eu não vou saber te responder. E eu cortei também uma viguinha de madeira que era um pouquinho de exagero para essa serra. Uma coisa que eu percebi é que nem ferrando ela entrega os 1800 watts que constam aqui na etiquetinha bonitinha colada na frente. Eu fiz a medição, falando nisso, com um aparelhinho que eu tenho aqui, e em vazio a serra entrega mais ou menos 800 e pouquinhos watts. Pela minha experiência com esse tipo de ferramenta, eu posso te dizer que, na prática, em uso, uma ferramenta que entrega 800 watts funcionando em vazio nunca vai entregar 1800 em funcionamento. Ela fica mais ou menos 50% acima da potência em vazio. Isso é a média das ferramentas com esse tipo de motor aqui. Ou seja, daqueles 800 ali, nós vamos ter entre 1.200 e 1.300 de potência real dessa ferramenta. Daí eu concordo, se tivesse 1.200 aqui, 1.400 na etiqueta, eu nem ia ter comentado isso, mas como está 1.800, eu tenho certeza que não chega a isso, então por isso eu estou fazendo o comentário. E isso, na prática, eu percebi porque
Eu notei em algumas situações ela um pouco mais fraca que a serra da Stanley, que era uma serra de 1800 watts que eu tive, que eu usei por muito tempo. Na parte da construção das caixas de abelha sem ferrão ali eu percebi isso. Em algumas situações ela perdia um pouco de rotação, a depender de como estava sendo utilizada. Não é um problema se você vai trabalhar com madeiras de até 3 centímetros, 4 centímetros de espessura, por exemplo. Você não vai ter dificuldade alguma. Eu só estou relatando aqui uma situação porque se você vai tentar cortar madeiras mais espessas um pouquinho, tipo a barbaridade da viga que eu fiz aí, apesar de eu ter feito em 2 passadas, mas daí ela sofre bastante e ela perde bastante rotação. Pessoal, eu estava lá fazendo a edição do vídeo e eu percebi que essa explicação sobre a potência talvez não fique muito clara da forma como foi falado, então eu voltei aqui para fazer esse adendo. Quando eu falei que a máquina entrega aí seus 1.200, 1.300 watts, eu quis dizer que isso é dentro de uma utilização normal da ferramenta, dentro do aceitável para essa ferramenta aqui. Não quer dizer que ela não vai entregar mais potência que isso. Ela pode entregar e eu fiz ela chegar próximo dos 1.600 watts. Só que você paga um preço por isso. Então, quando você está cortando ripas, tábuas, madeiras de até 3, 3,5 centímetros aí, fica dentro dessa faixa de potência, 1.200, 1.300 watts, e a temperatura do motor, das escovas de carvão ali fica controlada, dentro dos 55, 60 graus. Quando eu forço a máquina a mais, tentando extrair dela mais potência, ela entrega sim mais potência, só que ela superaquece demais. Então, quando eu fiz o corte daquela viga, por exemplo, teve situações que eu tive que fazer o corte, virar a peça, cortar, quando chegou do outro lado eu tive que deixar a máquina funcionar uns 2 minutos em vazio para ela fazer a exaustão do calor de dentro do motor, porque estava chegando aí na casa dos 80 graus dentro da parte das escovas, da parte elétrica do motor. Para você ter uma ideia, dos 90 graus para cima, a chance de fumacear, de queimar o motor já é muito grande. Então não quer dizer que ela não possa entregar mais que os 1.200. Quer dizer que se você forçar ela além disso, possivelmente você vai causar um dano na parte do motor da ferramenta. Só para esclarecer tudo isso, eu acho que assim você consegue compreender um pouco melhor a situação. Falando em rotação, a etiqueta bonitinha aqui nos diz 4.500 RPM. Outra coisa que ficou bastante abaixo porque eu medi e deu só 4.000 RPM. Tudo bem que a tensão na hora que eu fiz a medição não estava 220 volts, estava 216 para ser mais preciso. Então talvez aumente um pouquinho, mas não vai chegar nos 4.500. Outra coisa que isso não está na etiqueta, mas eu fiz a medição, é o nível de ruído. Definição? Absurdo. É muito alto, é muito barulhenta. Deu 103 decibéis e isso é barulho pra caramba. Isso se deve ao fato de que ela é toda aberta, então quando você liga, todo o barulho do motor ecoa pelo ambiente. Se você trabalha dentro de uma garagem, dentro de uma oficina fechada, você precisa ter um ótimo abafador para usar ela, porque é muito barulhenta. É mais do que a Stanley, porque algumas pessoas me perguntaram sobre isso. Sim, é mais do que a Stanley. O motor é basicamente o mesmo, mas ela é aberta, então o barulho ecoa de uma forma mais natural pelo ambiente. Uma das coisas que eu mais gostei na serra da Wonder é que ela tem parafusos de ajuste para praticamente tudo. Todos os esquadros e alinhamentos que eu precisei fazer, eu tive como fazer isso soltando o parafuso, acertando a posição e apertando o parafuso de volta. Aqui muita gente esperneia, porque isso tinha que vir pronto de fábrica. O que eu entendo dessa situação? Se a serra não tem como você regular, como você mudar a configuração, sim, é obrigação que venha pronto de fábrica, porque você não tem como mudar aquilo. Agora, se eu tenho um parafuso que eu posso soltar, acertar o esquadro, acertar o alinhamento, eu não vejo como obrigação da fábrica mandar isso aqui pronto para mim. Afinal de contas, eu posso fazer isso simplesmente soltando um parafuso e alinhando o que eu preciso que esteja alinhado. Esse é o meu entendimento. É mais ou menos tipo você ir comprar um carro na concessionária e sair de lá esbravejando porque o vendedor não colocou o banco na posição adequada para sua altura e nem regulou os retrovisores. Esse é o meu entendimento. Se você pensa diferente, tá tudo bem também. Mas aqui nós temos dispositivos para regular basicamente tudo. Então você pode acertar o esquadro da guia paralela, o alinhamento dela, você pode acertar o paralelismo do disco em relação aos slots da mesa. Você tem blocos de parada aqui para parar no 0 e no 45 graus sem você precisar ficar batendo esquadro para esses dois ângulos que são primordiais. Você tem nivelamento do insert plate na mesa, coisa que nenhuma outra serra no Brasil tem. Então você vem aqui, aperta, solta 4 parafusinhos e fica perfeitamente nivelado aqui em relação à mesa. Então ela tem dispositivos para você ajustar tudo. E isso é extremamente
positivo. A única coisa dos ajustes que eu fiz na serra que não tinha como fazer, e que daí sim é uma cagada da senhora Wonder, é que eu precisei lixar aqui os slots, as canaletas, porque tinha excesso de tinta e a largura da canaleta era diferente, na ponta, no meio e no final. Então eu precisei lixar para acertar essa largura, deixar ela uniforme e conseguir ter uma precisão maior usando a ferramenta. No mais, no quesito ajustes, eu acho que tudo está muito coerente e acima da média se comparado com outras serras do mercado. Um problema que eu tive com essa serra foi no sistema de elevação. Não por ter engrenagem de plástico, sim, se fosse de metal era melhor, mas eu não vejo isso como um problema desde que você tome cuidados básicos. Mas o problema que eu tive é que o disco baixava sozinho em algumas situações. Isso foi nas primeiras utilizações da serra. Depois, agora nas últimas vezes que eu usei, não aconteceu isso de novo, não se repetiu esse problema. Eu creio que por conta de já ter um pouco de pó, um pouco de serragem ali no parafuso e nas engrenagens ali, ele ficou um pouco mais rígido, um pouco mais firme e não se repetiu esse problema. Mas quando eu comecei a usar ela pelas primeiras vezes, eu notava que em algumas situações específicas o disco baixava sozinho. Não muito questão de 2, 3 milímetros, mas se você está cortando um encaixe, por exemplo, isso é extremamente problemático. Então, pode acontecer, mas eu acho que isso não deve ser frequente e recorrente conforme você vai usando a serra e vai acumulando pó ali. Por falar em acumular pó, vez ou outra você precisa passar um ar, passar um pincel seco ali para remover a poeira das engrenagens de plásticos e do parafuso ali também que faz o sistema de elevação funcionar. E quando você for lubrificar esse sistema, pelo amor de Deus, não coloca graxa, isso aqui é uma ferramenta que gera poeira, serragem. Se você coloca graxa, vai começar a grudar, vai começar a inchar, vai começar a preencher os espaços ali e quando vê quebra as engrenagens por conta de uma estar se afastando da outra, de tanta serragem e graxa que tem ali dentro. Esse tipo de ferramenta aqui, você lubrifica sempre com lubrificante seco. Grafite em spray, tá? Procura isso daí, grafite em spray, é a melhor coisa que tem para esse tipo de máquina aqui. Então você bota um pouquinho ali, faz uma limpeza com pincel, com ar comprimido, aplica um pouquinho de grafite, o sistema está lubrificado, vai durar mais, vai operar de forma mais macia e não vai ficar acumulando aquele monte de serragem ali junto com a graxa ou com o óleo que algumas pessoas colocam. Já que a gente tocou no assunto poeira, deixa eu falar sobre a coleta de pó da serra. Não é nada extraordinário, mas não é nada muito fora do padrão também. Funciona de forma decente, com um bom aspirador, com um bom coletor conectado aí, você consegue já ter uma canalização aí de uns 80% do pó para dentro do duto do coletor. Se você usa ela sem aspirador, volta muita poeira para cima aqui pelo insert plate, pela parte de trás aqui, por conta dessa fresta. Então se você vai usar ela sem coletor de pó, até com, é bom você dar um jeito de fechar essa fresta aqui, talvez fazer um insert plate novo para usar com um ângulo reto, por exemplo, ou dar um jeito de fechar aquela fresta que tem ali, porque vai melhorar bastante. De modo geral, se fosse para dar de 0 a 10, eu daria um 7 para a coleta de pó original, como ela está aqui. Um ponto extremamente negativo dessa serra que eu descobri quando eu fui trocar o disco original pelo disco da Freud é que ela tem um sistema de encaixe do disco ali parecido com a GTS 254 da Bosch. Normalmente a gente tem o eixo da serra e daí dois flanges. Você coloca o disco, tem um flange de cada lado e a porca dá o aperto, faz esses flanges prensar o disco para prender ele no eixo. O que acontece nessa serra aqui? Ela tem o eixo de 5/8 ali, bonitinho, como manda o figurino, só que daí ela tem o flange de trás ali fixo no eixo. É como se fosse feita uma usinagem ali, não um flange solto que foi encaixado. E esse flange tem um ressalto de 30 milímetros. O que isso quer dizer na prática? Que você nunca vai poder usar um disco que não tenha o furo central de 30 milímetros, porque aquele flange já tem esse ressalto para encaixar o disco de 30 milímetros ali, então bucha de redução, esquece, não vai funcionar para usar discos de 5/8, por exemplo. E você nunca vai poder usar um disco mais largo do que um disco padrão como esse daqui. Então aquele disco fresa que eu uso, por exemplo, na minha outra serra de bancada, que eu usava na Stanley para fazer rasgos e encaixes, esquece, não tem como colocar aqui por conta da largura do disco e da largura daquele ressalto ali que tem no flange de fixação. Então tem um sistema que foge um pouquinho do padrão e isso acaba impossibilitando que você use discos diversos para outras finalidades. Então só vai servir disco com furo de 30 milímetros e só discos de até no máximo 3 milímetros de espessura. Esse é o limite do que é suportado pela máquina. Agora o principal destaque da serra da Wonder com certeza fica para o sistema da guia paralela. Essa construção aqui com cremalheira e engrenagem dupla sincronizada que mexe aqui e aqui atrás ao mesmo tempo, que você movimenta toda a guia paralela por esse
manipulo aqui na frente. Isso aqui é fantástico, é uma construção que, além dessa da Wonder aqui, a outra única que tem no Brasil é a 7492 da DeWalt, que também tem um sistema parecido. Então, sem sombra de dúvidas, o ponto mais positivo de todos, a guia paralela. E ao mesmo tempo, o ponto mais negativo de todos nessa serra também é a guia paralela. E eu já vou explicar por quê. Não pela construção, não pela forma como tudo é feito, mas pelo sistema de travamento que a Wonder colocou aqui, que foi, mal pensado e é uma merda. E é o ponto, o gargalo principal aqui, e eu vou ter que gastar provavelmente um dia inteiro para resolver uma cagada da Wonder aqui. E agora eu vou mostrar isso com mais detalhe para você. Eu virei a serra aqui para tentar mostrar para você. É um ângulo um pouco difícil, mas eu acho que vai ser pelo menos entendível. Como que funciona? Aqui, quando você gira o manípulo, essa engrenagem faz o trilho ir para a direita ou para a esquerda, e quando está na posição você tem que fazer o travamento. O travamento é feito por essa alavanca aqui, que você empurra. Quando você empurra, ela empurra uma haste de metal lá para trás contra a engrenagem e aqui na frente também, que é esse carinha aqui, ó. Então, para fazer o travamento, essas hastes de metal, elas têm que entrar num orifício aqui que vai fazer o travamento da engrenagem do sistema de movimentação. Na verdade, vai prender o trilho aqui na parte de cima e vai impedir que ele se movimente, vai meio que imprensar ele, digamos assim. Lá no fundo, na parte de trás da serra, funciona perfeitamente. Quando eu abaixo aqui, essa haste de metal entra lá e faz o travamento do trilho. O problema é aqui na frente. O movimento que ele deveria fazer é esse aqui, ó. Entrar ali, ó, e fazer o travamento do trilho lá dentro, que daí por pressão ele vai imprensar o trilho ali e não vai deixar ele se movimentar. O que acontece? Esse carinha aqui, ele sempre fica assim, ó, meio caído. Quando eu vou pressionar a alavanca aqui, o que vai acontecer? Em vez de ele fazer esse movimento aqui, que seria o movimento natural para fazer o travamento, ó, ele vai ser empurrado para baixo. Ó, ele é empurrado para baixo e não entra lá onde tem que fazer o travamento. Então, toda vez que eu quero travar a guia paralela, eu tenho que vir aqui, empurrar esse carinha aqui para cima com o dedo. Já aconteceu dele cair fora aqui do lugar dele, eu tenho que recolocar ele. Então, eu tenho que empurrar aqui e daí pressionar a alavanca para ele fazer o travamento. Ó. Agora está travado. Senão, ele não faz o travamento na parte da frente aqui da guia paralela. E isso faz com que quando você encoste a madeira, ela se movimente. Logo, você não tem precisão. Então, para eu resolver esse problema aqui, o que precisa ser feito? Eu preciso ter uma molinha presa no tampo da mesa ou empurrando aqui de baixo para cima que mantenha esse cara elevado, desse jeito aqui, ó. Porque se ele desce aqui, não acontece o travamento porque ele é empurrado para baixo pelo sistema aqui. Então ele precisa ficar sempre nessa posição e ele não fica. Um problema crônico que impede o funcionamento normal da máquina e que eu vou dar um jeito de resolver. Mas não é algo que deveria acontecer. Aqui é uma mancada muito grande da Wonder. Aproveitando que a gente está falando de cagada e a serra já está virada aqui, eu vou mostrar aquela peça que eu falei lá no começo do vídeo que caiu quando eu estava usando a serra. Ainda bem que ela cai para fora, não tem como cair lá para dentro, mas poderia ter causado algum acidente caso enroscasse no disco. É uma capa que tem aqui, possivelmente para você desentupir aqui o sistema de coleta, se cai algum pedaço maior de madeira aqui para dentro, por exemplo. Então ela tem aqui uma porca de inserção, que é essa porquinha aqui, deixa eu mostrar mais de perto, que foi inserida com pressão aqui nessa parte de baixo. Porém, não ficou firme o suficiente. E quando eu estava usando a máquina, isso aqui simplesmente escorregou para fora e caiu. O parafuso está aqui, está exatamente do jeito que eu deixei quando ela caiu fora. Então essa tampinha que fica aqui na parte de baixo, que deveria ser fixa aqui por essa porca aqui, ela criou folga aqui dentro, ela não tem área suficiente para entrar sob pressão ali, ela simplesmente soltou com a vibração e caiu fora. Isso aqui é algo que eu deveria soltar só em caso de necessidade e simplesmente caiu sozinho e agora não fica mais firme. Eu vou ter que fazer algum tipo de enchimento aqui para conseguir recolocar isso aqui e deixar na posição adequada. Bora fazer um resumão de tudo que é bom e ruim aqui para depois a gente conversar um pouco mais sobre a serra. Ponto extremamente positivo, tudo aqui você consegue ajustar. Então, o esquadro da guia paralela e o alinhamento dela também. A questão da calibração da régua aqui, tudo é ajustável, tudo é configurável. Então, tudo você consegue ajustar soltando e apertando parafusos. O insert plate aqui também tem o nivelamento, que você consegue deixar ele perfeitamente nivelado com a mesa, coisa que nenhuma outra serra tem. E ele pode ser removido sem ferramenta. Você solta aqui e você remove ele sem o uso de nenhuma chave, nenhuma ferramenta. Ponto negativo, o próprio acoplamento do disco ali, como mostrado, só disco de 30 mm de orifício central e estreitos, tá? Então fica limitado a discos tradicionais, digamos assim. Bom, pelo menos ela tem partida suave e não dá aquele tranco na hora de ligar a máquina. O cutelo, aqui a faca separadora, pode ser ajustado em 3 níveis de altura, sem uso de ferramentas, tem aquela alavanca ali de 1/4 de volta que você solta e pode levantar ou abaixar o cutelo, mas não é possível remover ele por completo da ferramenta.
Na questão da inclinação, ela também tem ajustes, tem pontos de parada, blocos de parada limitadores que limitam em 45 e em 0 grau. Então, quando você solta o sistema de elevação para chegar nos 45 graus lá, é só empurrar até ela bater no bloco de parada. E depois, para voltar para o 0 grau, é só vir até o final aqui e fazer o travamento. Então isso ajuda e facilita bastante. O sistema de elevação, ele é macio, é bom de operar, porém eu tive aquele problema de ele descer sozinho no começo quando eu estava utilizando. Ponto negativo do sistema de elevação é que as engrenagens são de plástico, se fosse de metal era melhor. Se você fizer a devida manutenção, não terá problema. Eu usei a Stanley por uns bons meses de forma bastante contínua e recorrente e não tive problemas em relação a isso. A saída de coleta de pó dela tem um diâmetro bom, bem adequado para fazer a coleta desse tipo de ferramenta aqui, tem uma eficiência relativamente boa e ponto positivo para aquela capinha que caiu sozinha ali que eu consigo abrir para desentupir o sistema de coleta de pó em caso de necessidade. A maioria das serras não vem com isso. A mesa dela continua com a mesma planicidade de quando eu desembalei ela, de quando eu fiz os primeiros vídeos, não teve nenhuma alteração em relação a isso. Eu até comentei que eu tinha medo, tinha receio que ela pudesse baixar um pouquinho no centro por conta do peso da máquina parafusada aqui por baixo, mas isso não aconteceu. Falando na máquina, inclusive é possível regular o paralelismo do disco. Tem parafuso na parte de baixo que você pode soltar e mover o disco um pouquinho para a direita ou para a esquerda para acertar o paralelismo dele em relação às canaletas. Ponto negativo aqui das canaletas é que eu tive que lixar. Você pode ver que tem algumas marcas aqui de lixamento. Não precisei remover material, mas tinha excesso de tinta nessas canaletas aqui que eu tive que lixar para deixar a largura dela uniforme em toda a extensão. Mas de forma geral a mesa se manteve exatamente do mesmo jeito de quando eu adquiri a ferramenta. O gonômetro original da máquina não vale a pena você utilizar, tem muita folga, é só um quebra-galho para um fracionamento de madeira, nada para trabalhos de marcenaria usando essa peça aqui, porque definitivamente não entrega precisão. O interruptor dela é do tipo eletromagnético, para ligar você precisa levantar essa capa aqui, daí apertar o botão verde, para desligar é só bater aqui que ela desliga. Esse eletromagnético aqui, ele impede que a ferramenta volte funcionando em caso de corte no abastecimento de energia. Tem também um sistema de proteção para superaquecimento, aqui, que aciona e desliga a máquina em caso de superaquecimento para não danificar o motor. Eu não testei isso para ver se funciona porque eu não estava a fim de arriscar o motor da serra. Quanto à potência, ela não entrega os 1800 watts, nenhuma ferramenta entrega na verdade, mas ela é um pouquinho mais fraca que a serra da Stanley de 1800 watts. Então eu notei baixas de rotação aí conforme eu forçava um pouquinho mais e também ela não tem os 4500 RPM. Isso sim é um problema porque pode prejudicar tanto o acabamento quanto a velocidade de corte. Então se tivesse uma rotação um pouquinho maior, ela desempenharia de forma mais satisfatória algumas tarefas específicas. Basicamente esse é o resumo, agora a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a ferramenta e discutir se vale ou não vale a pena. Bom, com base em tudo que eu falei e mostrei nesse vídeo e também nos outros dois vídeos onde eu falei sobre essa serra aqui no canal, se você não assistiu, assista. Eu acho que com base em tudo isso você tem condições de formar a sua própria opinião sobre essa máquina. A partir de agora eu vou compartilhar com você a minha opinião. E a minha opinião tem como base a minha experiência de uso não só dessa serra aqui, mas de outros modelos de serra de bancada e também a realidade atual de disponibilidade no mercado. Falando de hoje, setembro de 2025, nós temos no mercado vários modelos e marcas de serra de bancada. As únicas 3 opções que eu compraria para fazer marcenaria como um hobby são a Stanley 1801 ou 2001, que é o novo modelo, a Wonder 1810, que é essa daqui, ou a DeWalt 7492. Essas são as únicas serras que eu compraria para fazer marcenaria hobby. Tudo que não for uma dessas 3 opções, eu não acho que vale a pena. Essas 3 que eu citei, na minha visão, são as únicas que têm mais pontos positivos do que negativos. Todas as outras têm mais pontos negativos do que positivos. Eu já tive outras serras de outras marcas, de outros modelos, de outros formatos construtivos e eu sei com propriedade aquilo que eu estou falando. Então, Stanley 1801 ou 2001, Wonder 1810 ou DeWalt 7492. Quando escolher cada uma delas? Bom, daí entra um pouquinho de conta matemática porque vai depender do preço atual de mercado. E o que você precisa levar em consideração? Principalmente a diferença de preço entre os modelos que eu acabei de citar. Então se eu pegar a média agora de setembro de 2025, onde a serra da Stanley está mais ou menos 1.500, essa da Wonder aqui está 2.500 para cima e a serra da DeWalt está 3.500. Nesse caso, nessa configuração de preços, eu não compraria a da Wonder, porque a diferença dela para a Stanley ela é de mais de R$1.000 e a diferença dela para a Wonder é apenas de R$1.000. Então, ou eu calço mais 1.000 e pego uma top de linha, que seria a DeWalt 7492,
ou eu economizo 1.000 para comprar outras ferramentas e compro a da Stanley por 1.500. Só que daí tem um agravante aqui, as promoções e disponibilidades. Já teve muitas ofertas da Stanley abaixo dos R$ 1.200. Aliás, se você quer comprar ferramenta com cupom, com desconto, com condição especial, participa do meu grupo de ofertas no Telegram, escaneia o código aqui ou entra pelo link da descrição que você vai comprar sua ferramenta mais barata, isso eu garanto. Então assim, ó, a da Stanley tá R$ 1.200, está com promoção, essa aqui tá R$ 2.500, esquece que não é bom negócio. Tá? Daí você está mais próximo da ponta de cima da tabela do que da de baixo. Então a diferença da Stanley para essa, na minha visão, tem que ser de no máximo R$ 750. Então se a da Stanley tiver 1.250 e essa aqui tiver 2.000, é negócio comprar essa aqui. Se a da Stanley tiver 1.500 e essa aqui tiver 2.000, é negócio comprar essa daqui. Agora, essa aqui estando 2.500, 2.600, 2.800, como eu vi outro dia, e a da DeWalt estando 3.500, não é negócio comprar essa serra da Wonder. Compra top de linha que você não vai se incomodar. Pelo menos ela tem mais potência e mais robustez do ponto de vista construtivo de forma geral do que essa da Wonder. Então analisa todas essas variáveis para fazer a escolha. Quer gastar pouco, quer fazer marcenaria no final de semana, vai usar só de vez em quando? Já nem coloca isso aqui na tua lista. Pega a Stanley como serra de entrada. Tá com dinheiro sobrando, tá calçado na grana? Beleza, já vai para a DeWalt, já pula a opção intermediária. Então essa opção intermediária ela tem que estar bem distribuída entre a de entrada e a top de linha. Daí você analisa tudo isso que eu falei para ver se compensa ou não. O que eu acho que não compensa é você pagar mais de 2.200 nessa serra. Tá? Eu não pagaria pelo menos. Na época que eu comprei eu paguei 1.900 e uns quebrados, eu acho. Mas eu não pagaria assim, ó, 2.200 é estourando o orçamento. Daí eu colocaria mais dinheiro em cima para pegar a DeWalt. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo e que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil para você. Eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário todos os links relacionados, como os demais vídeos onde eu falei sobre essa serra, link para a própria serra, para a serra da Stanley, para a serra da DeWalt e também para o meu grupo de ofertas para você participar e comprar suas ferramentas com desconto. Se você ficou com alguma dúvida específica, deixa um comentário, dentro da minha disponibilidade eu venho aqui, respondo e interajo com você. No mais, muito obrigado por ter assistido e eu te vejo no próximo vídeo.